Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Sálvia Cast, um programa da Sálvia para a gente conversar sobre saúde no mundo corporativo. E se você ainda não conhece a Sálvia, nós somos uma empresa que cuida da saúde corporativa. Quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho? O link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo. Nós somos pequenos no custo, mas enormes no cuidado e na entrega com o seu colaborador. Eu sou a Joana, sou jornalista aqui da Sálvia, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e ondulados, estou vestindo uma camisa verde com a logo da Sálvia e um blazer preto. E aqui comigo para dividir os microfones está o meu colega e amigo Bruno. Oi, Bruno. Oi, Joana, que prazer dividir com você o microfone do primeiro SálviaCast. Estou muito Prazer é meu. feliz. Eu sou um homem moreno, tenho cabelos curtos, lisos, tenho a barba preta, tenho cabelo castanho, os olhos castanhos também. Estou vestindo uma camiseta azul da Sálvia com o logo branco. E é isso, né? É isso, nós temos uma convidada muito especial. Hoje a nossa primeira convidada não podia ser uma pessoa mais especial, porque ela é nossa parceira já há muito tempo, está com a gente na nossa trajetória há muito tempo. E eu vou ler o currículo dela porque não é pouca coisa. E para eu não errar e não esquecer nada, vou deixar registrado que ela já tem mais de 30 anos de desenvolvimento humano organizacional. Ela é administradora, pós-graduada em psicologia, analista comportamental, master coach, presidente da ABRH Florianópolis e, na minha humilde opinião, é uma pessoa incrível também. Cris Faria! Muito bem-vinda ao primeiro SálviaCast. Obrigada. Para mim, eu fiquei muito feliz, principalmente em saber que é o primeiro. Às vezes a gente começar alguma coisa, o primeiro é sempre aquela tensão, assim, mas a gente vai fazer desse momento um momento bem leve para todo mundo e que a gente consiga tirar o máximo de proveito dessa conversa aqui, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Ai, que assim seja. E hoje a Cris está aqui para conversar com a gente sobre liderança de propósito, a desafiadora decisão de ser líder. É isso mesmo, Cris? Por que o de propósito? De propósito. Tem muitas pessoas que às vezes perguntam para mim, não é com propósito? Até corrige. Não, é de propósito mesmo. Por quê? Vamos pensar que quando a gente derruba alguma coisa, quebra algo no chão, ou a gente esbarra em alguém na rua, a gente fala, ops, não foi de propósito, ops, não foi de propósito, ops, foi sem querer, que é sem a intenção. E quando a gente faz de propósito, a gente faz com a intenção de alguma coisa. E essa cadeira que a gente assume, e a gente está falando de liderança de cargo, quando a gente assume um cargo de liderança, é importante que ela seja de propósito, que tenha intenção, que a gente coloque a intenção de liderar. E tudo aquilo que vem junto com essa cadeira, todas as responsabilidades, todos os ônus, todos os bônus e tudo aquilo interno também que a gente vai ter que lidar ao longo da trajetória. Por isso, de propósito. Verdade. Legal. Essa parte interna, Cris, ela é muito importante porque liderar é ter que lidar com pessoas. E isso por si só já é um pouco complicado, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, cada uma com seu propósito, cada uma com seu jeitinho. Quais que você acha que são as principais competências de um verdadeiro líder e como ele pode lidar com essas competências para levar a sua equipe de maneira mais saudável pelo caminho da liderança? Quando a gente fala de competência de liderança, a gente abre um universo. Porque se tu for buscar o que cada estudo traz, o que cada pesquisa traz, cara, vem muita coisa. E a gente não vai ficar bom em tudo. Tudo é muita coisa. A gente olha para a realidade que a gente tá, o resultado que a gente quer para desenvolver as competências que precisa. E se precisasse elencar competência que todo líder precisa ter, tem algo que os estudos não trazem e poucas pessoas falam. Mas algo que me ajudou muito, principalmente a tomar melhores decisões, que é a desidentificação, que é uma competência emocional. A gente se desidentificar a pessoa da cadeira, porque hoje eu ocupo um cargo de diretor, de supervisor, de coordenador, eu estou falando da cadeira, que eu posso estar sentada nela ou não. E a partir do momento que eu visto essa cadeira, eu visto todas as competências que essa cadeira exige. Então, ter essa desidentificação da cadeira
para mim, para a pessoa, para qualquer um que senta nela, é fundamental. Por quê? Porque quando eu vou dar uma notícia ruim, não sou eu que estou dando, é a cadeira que está dando. Quando eu vou demitir alguém, não sou eu que estou demitindo, é a empresa que está demitindo. Na minha figura, mas só porque eu estou sentada nessa cadeira. Então, essa desidentificação ajuda, inclusive, a gente manter a nossa própria saúde emocional, a nossa própria saúde mental, porque não sou eu que impacto negativamente, por mais que eu exerça essa função, mas sim a cadeira que eu tô, no lugar que eu tô, e são as decisões que precisam ser tomadas, que não são pessoais. Por mais que eu seja a mesma pessoa no meu pilar pessoal e no meu pilar corporativo, no meu pilar de igreja, ou sei lá, eu de outros lugares que a gente ocupa e outros ambientes, a base de tomada de decisão ela é diferente. Quando eu estou numa companhia, a base de tomada de decisão são os valores da companhia, a cultura da companhia, o jeito de ser da companhia. Quando eu estou em casa, minha base de tomada de decisão são os meus valores, os meus pessoais, o resultado que eu quero na minha vida, as pessoas que eu quero para perto de mim. E aí sim eu posso demitir amigo. Por que não? Demitir amigo, eu não preciso deixar todo mundo perto. Tem pessoas que eu não preciso ter por perto porque não me levam para outros lugares. E eu vejo muito isso, exemplo, eu estava até conversando com um grupo de amigas que eu tenho hoje, que não são amigas assim de longas datas, de longos tempos. É que a gente está num grupo em que as pessoas, cada uma é bem sucedida naquilo que se propôs a fazer. E eu tenho um grupo de amigas e conhecidos de infância e que eu não tenho mais contato. Amo igual, mas não tenho mais contato. E aí eu vou olhar para essas pessoas, elas vivem no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, morando muitas vezes com a mãe e com o pai e não saíram do lugar, sabe? Então, essa junção de, não que eu tenha demitido, mas eu não quero mais estar nesse lugar, porque eu quero estar do lado de pessoas que já estão mais à frente, para ajudar a empurrar e puxar também. Legal. A gente muda, né, com o tempo, e eu acho que isso é normal. Eu também, quando tenho contato com pessoas do passado, ou amigos, ou conhecidos do passado, tenho essa mesma sensação que você. É engraçado, né? Como a gente muda e como a gente, às vezes, precisa terminar as coisas na nossa vida, né? A gente, às vezes, tem projetos e sabe começar um monte de coisa, mas a gente não sabe terminar. Sair de um emprego, né, de uma maneira digna, terminar uma amizade também, né? Que não precisa ser algo traumático, nem nada, né? Tudo tem na vida, tem os ônus, o ônus e o bônus, né? Então, a gente saber vestir essa... Como é que é? Desidentificação. Desidentificação. E levar esses ciclos com mais leveza também, né? Entender que é um processo, que tem o Exato. início, o meio e vai chegar ao fim uma hora. E é Todos isso. estamos neles, né? Exato, exato. E agora falando um pouco de autoconhecimento, você fala muito sobre a clareza de ter os seus pilares e seus objetivos bem traçados, né? Como que a gente pode fazer para entender essa conexão com uma saúde corporativa, uma saúde no ambiente de trabalho estável? Como os nossos líderes podem desenvolver essas habilidades? Existe uma fórmula que ela funciona tanto para o pilar corporativo quanto o pilar de casa, pessoal e de qualquer lugar que eu vá. Existe algo que a gente não tem controle. Os acontecimentos, o aleatório, tudo aquilo que é externo, a gente não tem controle. Eu não tenho controle se alguém vai entrar pela porta aqui, vai vir me dar um tapa. Se alguém vai sair gritando ou se vai cair alguma coisa aqui do lado. E os acidentes que acontecem são acidentes porque não são programados, né? Não são escolhidos, eles acontecem. Sobre isso a gente não tem controle. Mas, se a gente tem clareza do resultado que a gente quer, seja de uma conversa difícil, seja do resultado que a gente quer na área que a gente está atuando, seja no resultado que eu quero no final de 2024, no final de 2025, aproveitando que agora vem a época das listas, qual que é o resultado que eu quero no final de 2025? Quando eu tenho clareza desse lugar que eu quero chegar, as minhas reações e as minhas atitudes, elas vão mudando conforme o resultado que eu quero. As ações que eu tenho hoje vão me trazer esse resultado? Por exemplo, se eu quero ter um dia tranquilo, se o meu resultado desse dia é chegar no final do dia com tranquilidade, me sentindo bem, se alguém me fecha no trânsito, por exemplo, qual reação que eu preciso ter para chegar no final do dia tranquilo? Vou brigar com o cara? Vou sair, abrir a janela e sair xingando? Vou querer mostrar para ele? Não, vou fechar também só para ele entender que ele não deve fazer isso no trânsito? Isso vai me trazer o resultado que eu quero?
É essa pergunta que a gente deveria se fazer o tempo inteiro e muitas vezes a gente não faz. E a gente não faz porque a gente é engolido pelo dia a dia mesmo. Mas quanto mais tomada de consciência a gente tem, melhor. E como que a gente promove isso no mundo corporativo? Qual que é o resultado que eu quero da junção de várias pessoas diferentes no mesmo lugar? Porque eu sabendo o resultado que eu quero, eu consigo ter as reações necessárias e tomar as ações e medidas necessárias para que a gente chegue até lá. E falando de time, a gente fala de grupo, a gente fala de gente diferente, a gente fala de pessoas que pensam diferentes. Então, medidas pequenas, ações pequenininhas que a gente faz um pouquinho todo dia vão levando para essa saúde corporativa que vem junto com a gente também, que impacta não só na vida das pessoas que estão do nosso lado, mas na nossa vida também. Como que eu quero viver e como que o trabalho que eu faço hoje vai me ajudar nisso. Essa clareza ela é fundamental, principalmente para essa cadeira de gestão, que de repente a gente sai do operacional, aí vem para uma cadeira de gestão e a gente é bombardeado com um monte de meta que tem que cumprir, com um monte de ação que tem que fazer, um monte de decisão que tinha que tomar, que até então eu não tomava decisão, eu cumpria a decisão tomada, mas agora eu tenho outras responsabilidades e faz com que a gente lide com esse turbilhão de coisa que aparece em cima da gente de uma forma mais tranquila, sempre com a clareza, qual o resultado que eu quero. E muitas vezes, ter a escolha se eu quero ficar nesse lugar mesmo ou não. Quero assumir esse lugar mesmo ou não. Assim como a gente demite os amigos da nossa vida, eu posso me demitir dos lugares que eu escolhi ocupar. E muitas vezes eu escolhi meio que por osmose. Mas a partir do momento que a gente toma consciência, a gente pode ter escolhas melhores. Essa é a maior liberdade que a gente pode ter. Não é fazer o que eu quiser, mas é saber o que fazer, mesmo eu podendo fazer o que eu quiser, fazer escolhas diferentes visando o resultado. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu devo fazer, né? E nem tudo que eu devo eu quero, e nem tudo que eu quero eu posso. Legal, Cris. Não me pede para repetir. Volta aí tá e eu gravado, de então novo. se for com dúvida, dá uma volta aí um pouquinho que a gente para entender melhor. E, Cris, nos seus discursos, nas suas palestras, a gente pôde assistir uma, né? Teve a honra de assistir uma. Você fala muito da mentalidade de nós entre os líderes, né? Que é mais do que uma competência de agrupamento, algo do gênero. Né? Como é que você acha que o líder do futuro pode usar essa mentalidade de nós na sua equipe para ter um desenvolvimento mais saudável? Eu ter a consciência de que eu não sou o centro do mundo e as coisas não giram ao meu redor. Não é sobre mim, é sobre o grupo. Porque por mais que a gente venha para uma posição de destaque, e aí falando de cargo, porque a gente está falando do mundo corporativo, quando a gente está falando de uma cadeira de destaque, a gente tende a querer os holofotes em cima da gente. Mas a gente não faz sozinho, porque a partir do momento que eu assumo essa cadeira, que eu sento nela, eu saio da operação. Quem é que vai fazer? Não sou eu mais. São as pessoas que vão fazer. Então, o senso do coletivo, do trazer o nós e ter a consciência de que não sou eu que cumpri a meta da área, são as pessoas que fizeram, e aí eu fico numa posição de facilitador do processo, ela é fundamental. E para isso eu preciso me despir de algumas coisas. Eu preciso me despir da vaidade. A vaidade, ela atrapalha muito, do eu querer aparecer, do eu querer levar os louros, né? Mas e as coisas ruins também, né? No fim, vem tudo junto. E quando a gente traz essa mente do nós, somos nós que fazemos e somos nós que cagamos também, então a gente leva para as pessoas a responsabilidade também pelas suas ações. Porque muito líder fala, os bônus eu divido com todo mundo, mas os ônus eu assumo sozinho. Não assumo sozinho nada, é todo mundo junto. Todo mundo fez o que deveria fazer e todo mundo cagou também. Então, como que juntos a gente sai desse lugar? Então, quando eu paro de falar o eu e começo a falar o nós, automaticamente eu começo a trazer as pessoas para perto também. E todo mundo se torna corresponsável pelo resultado que tem. Isso é bom. Muitas vezes traz um sentimento ruim, sim, mas é bom para o resultado como um todo, do grupo, inclusive. E no final fica mais leve também, né? O líder não precisa carregar todo aquele peso sozinho, sofrendo.
Ele Exato. pode dividir com a equipe, dividir com o time as coisas boas e as coisas ruins. Isso é Exato. muito importante. Isso. E agora vamos falar um pouco sobre as transformações do mundo do mercado de trabalho. Cada vez mais a gente vê que tudo acontece muito rápido. Quais seriam as dicas que você poderia dar para os líderes que estão nos acompanhando de como se adequar a essas flexibilidades desse mundo que é tão acelerado e que tudo muda tão rápido? Falei da desidentificação. Agora eu vou falar do desapego. É o desapegar. Às vezes a gente se apega às ideias de uma tal forma que a gente não consegue se desvencilhar delas. E tem que fazer dar certo a qualquer preço e a qualquer custo. E muitas vezes, principalmente nesse mundo que muda o tempo inteiro, a gente precisa pivotar. E pivotar rápido. É desapegar da ideia, desapegar das pessoas, desapegar do planejamento. O planejamento ele é importante, mas muitas vezes ele segue para a gente não cumprir, para a gente mudar no meio do caminho. Então, essa flexibilidade, ela vem junto com o desapego. O desapegar desse jeito de fazer. Né? Ah, sempre foi assim, beleza, mas agora não é mais. E aí, o que a gente vai fazer? Então, trabalhar a desidentificação, desidentificar a cadeira da pessoa e o desapego às coisas, o desapego às ideias, o desapego ao planejamento e tudo aquilo que deveria ter sido feito e de repente não foi. Beleza, então a gente recalcula a rota, igual GPS, né? Quando eu saio de São Paulo, eu não vejo Florianópolis, mas eu vejo o próximo quilômetro e tem um GPS que vai me indicando por onde que eu tenho que ir. E às vezes acontece algum acidente no meio do caminho, eu tenho que desviar a rota. Mas adianta eu brigar com o GPS? Não. Ah, beleza, tá pedindo para eu desviar a rota, mas eu quero ir por aqui. Cara, olha o que vai acontecer, né? Ou eu vou ficar travado ali umas 3 horas, eu vou ter que voltar, alguma consequência vai ter. E se eu desapego dessa rota, eu consigo recalcular e seguir uma rota diferente. Isso é fundamental. Escolher caminhos alternativos também podem deixar todo esse processo mais fácil. Sim, exato. Bem Já isso existe mesmo. uma saída que a gente não enxerga, né? E mudar de caminho às vezes vai fazer isso se tornar mais claro. E quanto mais apegado tu tá aquilo que precisa ser feito, mas eu pensei que desse jeito, então se não for desse jeito não quero, isso dificulta muito a flexibilidade. E a flexibilidade, ela é muito importante. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. E para essas que é mais difícil, o que eu faço? Cola nas pessoas que para elas são mais fáceis. E é por isso que a diversidade dentro de um grupo ela é importante. Porque cada um tem competências diferentes, cada um tem facilidades e habilidades diferentes. E quando a gente cola em alguém que tem uma facilidade melhor e maior, a gente começa a aprender. E esse aprendizado contínuo ele é importante. A gente não sabe tudo e não vai saber tudo. Mas estar aberto ao aprendizado é muito importante. Até para a gente conseguir lidar com situações diferentes que vão acontecer. E elas vão acontecer. Volta lá na mentalidade do nós, né? Que somos uma equipe, então, tipo, estou com dificuldade, Joana. Às vezes a gente se ajuda muito, né? Que a gente trabalha em dupla, em trio. Cara, não tô conseguindo avançar daqui, né? Me mostra um outro caminho, ou acho que você deveria fazer desse jeito, ia ficar mais legal, ia ficar melhor, né? Sim. A gente, nessa mentalidade de nós também, né, ajuda a mudar os caminhos e enxergar novos caminhos, né? Aí vem aquele líder que fala, mas eu sou muito quieto, sou muito introvertido, ou então aquele colaborador não gosta de conviver muito em time. A gente se torna bom naquilo que treina mais. Então comece a treinar. Comece a treinar o coletivo, começa de agora, porque quanto mais tarde começar, mais tarde o resultado vai vir. Igual aprender inglês, uma língua nova. Preciso aprender inglês, beleza, toma um tempo. Quanto mais tarde eu começar a estudar, mais demorado vai ficar o meu aprendizado. Então, o que a gente se propõe a começar já, e a clareza, de novo, a clareza vem para a mesa. O que eu preciso aprender? Eu não vou aprender tudo. Tem muita coisa, a gente nem tem um tempo cronológico para aprender tudo. Então, as escolhas, elas são fundamentais. Porém, para eu fazer melhores escolhas, eu preciso saber melhor o que eu preciso. A gente sabe o que a gente precisa, muitas vezes a gente não sabe nem fazer pedido. Nem pedir ajuda a gente não sabe. Eu lembro de uma situação, eu estava numa sala aprendendo sobre análise transacional.
E aí, a gente tava falando sobre os pedidos que a gente faz, sobre os jogos psicológicos que a gente cai, que a gente se envolve e muitas vezes nem percebe. Aí eu tava numa sala e a sala tava gelada. E aí eu comecei assim, olhava pro coleguinha do lado, a gente tava numa roda. Aí eu olhava pro coleguinha do lado. E o facilitador falando. Eu e ficava ali, desse jeito. De repente ele parou tudo, ele ficou incomodado, obviamente. Ele parou tudo, ele virou pra mim e falou: "O que você precisa?" Eu falei: "Eu tô com frio." Ele perguntou de novo: "O que você precisa?" Aí eu falei, eu não sabia nem direito o que falar. Aumenta o ar, diminui o ar, desliga o ar. Eu não sabia nem direito o que falar. Porque ele me pegou tão de surpresa e ali eu me dei conta de que eu não sabia pedir. Porque até então eu estava dando uma informação. Eu estava falando, eu tô com frio. Isso não é um pedido. Isso é uma informação. E as pessoas não têm que fazer nada com a informação que eu dou. Se eu não pedir, se eu estiver precisando de alguma coisa, o pedir, o expressar é fundamental. Inclusive nessa posição. E muitas vezes a gente não quer pedir, a gente não sabe o que pedir. E muitas vezes, e isso acontece muito com os colaboradores, eles também não sabem pedir, fazer os pedidos. Aí vem as reclamações. E aí uma pergunta para a vida. Fundamental. O que você precisa? Eu aprendi assim. O que você precisa? E eu usei muito isso na vida. O que tu precisa? O que tu precisa de mim? O que tu precisa que eu faça? Para trazer a pessoa também para autorresponsabilidade. Para ela também aprender a pedir. E não significa que ela vá aprender o que ela precise, mas me ajuda a lidar melhor com a situação, para me tirar o peso e a obrigação de ter que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa? Será? A pessoa não está me pedindo nada, muitas vezes ela nem precisa. Às vezes ela nem sabe que ela precisa. Sim. Eu queria dizer, nos últimos 5 anos, vai por aí, desde a pandemia, a gente viu uma mudança grande no mercado de trabalho, no jeito de que a gente leva o mercado de trabalho, né? Como a gente leva o trabalho. A gente teve que mudar para o home office, quem era possível, né? Então, muita gente migrou para o home office. Aí depois voltou a pandemia, saiu da pandemia. Voltamos para o presencial, voltamos para o trabalho híbrido, né? Algumas grandes empresas de tech, inclusive fora do Brasil, já obrigam os funcionários a irem para o escritório de novo, né? Voltou 100% presencial. Né? Fora do Brasil se discute bastante também da mudança da carga horária, né? Semana de 4 dias. Como é que se enxerga o futuro do trabalho? Eu enxergo aquilo que funciona. Existem discussões bastante grandes e cada um levantando a sua bandeira. O home office é melhor. O presencial é melhor. O híbrido é melhor. Mas no fim, o que é melhor? Aquilo que funciona. Se para essa companhia o presencial funciona e eu não me encaixo nesse presencial, eu vou procurar um outro lugar que não seja presencial. Não é eu mudar uma cultura, é eu procurar uma outra que eu me encaixe melhor. E não tem certo nem errado, e nem bom nem ruim. Tem gente que não consegue trabalhar de casa, não entrega. Fica em casa e se perde nas milhões de coisas que tem que fazer, tem um déficit de atenção alto e não consegue entregar resultado. Essa pessoa, ela não vai produzir em casa. Ela precisa vir para o trabalho, ela precisa vir para o presencial, ela precisa de alguém que fique na cola dela. Clareza. Sim. Clareza do que eu consigo e do que eu não consigo fazer, para eu poder escolher. A empresa é híbrida, mas eu quero ir para o presencial porque eu produzo melhor. O ser humano é um bicho esquisito, né? O ser humano, ele é condicionado a fazer o mais fácil, que muitas vezes não é o melhor. E o mais fácil é o quê? Eu ficar na minha casa, de pijama. Mas o que eu estou mandando para o meu cérebro? Né? Trabalhando de qualquer jeito. Se eu me visto de qualquer jeito para trabalhar, qual que é a mensagem que eu estou mandando para o meu cérebro? Que eu também posso trabalhar de qualquer jeito. E aí qualquer jeito funciona. E não é bem assim. Então, quais mensagens eu estou mandando para o meu cérebro? Colocar a rotina em casa também. Se tem um lugar para trabalhar em casa, esteja neste lugar. Porque quando tu sai para ir para o presencial, tu não vai lavar louça, tu não vai arrumar cama, tu já fez isso tudo antes de trabalhar, não é fazendo ao longo do dia. Então, são mensagens que a gente vai mandando para o nosso cérebro também, que impactam diretamente na produtividade.
O que vai acontecer para frente, não sei, mas uma coisa eu sei, que cada companhia vai ter que se adaptar ao jeito que funciona, que pode ser presencial e que pode ser híbrido e que pode ser totalmente online. Eu vi empresas crescendo no home office, eu vi empresas crescendo e surgindo na pandemia. E não tem nenhuma sede presencial, em que as sócias só foram se conhecer presencialmente 2 anos depois, em que não se conheciam presencialmente. Funciona para lá. E aí eu trago pessoas que funcionem nesse modelo. Outras empresas não funcionam desse jeito. Então, o olhar, primeiro, a gente desapegar do que eu gostaria que acontecesse para aquilo que funciona para aquele lugar. E depois a clareza do que eu consigo entregar, porque no fim é sobre resultado. No fim é sobre aquilo que a gente entrega. E em que ambiente que eu consigo entregar melhor. E isso é fundamental, inclusive para haver as negociações dentro da empresa, para haver os combinados. O que está combinado não sai caro. E se eu não consigo me adaptar nem a um jeito nem a outro, e não chegamos num denominador comum, talvez não seja nesse lugar que eu precise ficar. Então, eu vejo um futuro do trabalho com as pessoas tendo que tomar consciência na dor daquilo que precisa ser feito. E aí tu comentou sobre a produtividade, né? Mas outra coisa que me chama muita atenção também é a saúde mental desses trabalhadores. Porque às vezes, até mesmo no home office, a gente teve um aumento muito grande dos casos, né? Onde a saúde mental saía prejudicada. E aí, entrando nessa linha agora, eu gostaria de saber a tua opinião sobre as competências que um líder precisa ter ou precisa desenvolver para conseguir promover esse ambiente saudável para os seus colaboradores, que consiga fazer com que todo mundo consiga produzir muito bem, mas sem deixar de lado outros cuidados, né? O cuidado com a saúde mental, por exemplo. Sim. Primeiro, o desapego às pessoas e trazer para perto aqueles que querem. Tirar do time os que não querem. Porque eu não sou responsável pela saúde mental das pessoas. Eu consigo facilitar um ambiente onde a saúde mental ela vá florescer. Porque ter ou não depende de cada um. Então, se a pessoa não quer, não quer. Se ela não quer contribuir, se ela não quer contribuir para esse ambiente, para esse relacionamento entre as pessoas, talvez não seja aqui que ela tenha que ficar. E a partir daí, pequenas ações, né? Flexibilidade, escuta ativa, a gente está falando de competência, escutar de verdade as pessoas, a história das pessoas. O que para ti é importante? Para ti é importante ficar 100% home office, mas se é um lugar que não existe 100% home office, pô, vamos negociar. Pelo menos uma vez por semana ter que vir para o trabalho. Tudo bem para ti? Se não, tudo bem, é uma escolha da pessoa. Então, não é aqui, né, que vai ficar. Essas negociações, elas são muito importantes. Uma negociação, ela só acontece quando ambas as partes têm informação diferente, têm informação suficiente sobre até onde que o outro pode ir, e assim acontece negociação de business e tanto negociação em casa. Então, a gente ter as informações de até onde o outro pode abrir mão, para que a gente também esteja disposto a abrir mão. Não é aquele tipo de negociação. A gente negocia desde que seja feito o que eu quero. Isso não é uma negociação. Não, então, se abrir para a negociação também é abrir mão de alguma coisa para que todo mundo entre no senso comum. E o senso comum, muitas vezes, exige a escuta ativa e escutar de verdade. Não é dar minha opinião e nem meter o meu bedelho onde eu não sou chamado, né? E, às vezes, a gente quer dar opinião para tudo, né? E aí, teve uma frase que eu ouvi uma vez, que é o seguinte: as pessoas não... Nem me lembro quem foi, mas eu gravei a frase. As pessoas não estão te pedindo opinião o tempo todo, então não dê. Dê opinião quando o outro pede. E a gente tem querer dar opinião, querer dar pitaco para tudo, né? Então, essa escuta do receber e ouvir e negociar as necessidades é importante para que se mantenha a saúde mental. Porque a saúde mental, ela não é algo que precisa ser tratado isoladamente. Ela não se trata isolado. Ela depende de uma série de fatores, é de um ser integral. E quando a gente fala de um ser integral, a gente fala de um ambiente promovido para um estado de bem-estar.
E quando a gente fala de estado de bem-estar, a gente fala de elementos também que promovem esse estado de bem-estar, como relacionamento saudável, por isso que cuidar das pessoas, do relacionamento entre as pessoas, do resolver o que precisa ser resolvido é importante, de emoções positivas, por isso que a gratidão é importante, por isso que eu reconhecer as pessoas é importante, por isso que eu elogiar as pessoas quando merece elogio é importante, do dar elogio sincero, né, de fazer o reconhecimento sincero é importante, o engajamento, o promover o engajamento das pessoas, e quando se fala de engajamento neste mundo corporativo, sob essa ótica, eu falo de metas claras e objetivas e feedback constante. Então, ter a clareza de onde a pessoa vai chegar e se ela está indo até lá. Eu falo de propósito, né? A pessoa, o objetivo que ela tem, a meta que ela tem, isso vai de acordo com os valores dela. Eu falo de resultado, celebrar as pequenas conquistas. Não é sobre a meta de 30 milhões no final do mês, é sobre 1 milhão que eu recebi, que eu consegui hoje, o outro milhão que eu consegui amanhã. Então, ir celebrando pequenas conquistas. Hoje eu consegui chegar no trabalho de bom humor, de repente aquele ranzinhos assim, pô, vamos começar a celebrar quando fulano chegar de bom humor. Então, pequenas celebrações são fundamentais. E a saúde física mesmo, né? O fazer alguma coisa por si. Porque não é sobre estética, é sobre o autocuidado. Não é sobre passar os cremes caros na cara, como se fosse mudar alguma coisa. Se muda, eu passo. Se muda alguma coisa ou não, não sei. Mas eu estou fazendo a minha parte. Né? É sobre as mensagens que a gente dá para o cérebro. É sobre a gente fazer alguma coisa para o autocuidado. Eu sabendo de todos esses princípios e promovendo isso coletivamente no ambiente de trabalho, com ações que de verdade levem a esses 6 elementos, não tem como não ter um estado de bem-estar, né? Um estado mental positivo. E aí, quem não se encaixa, então escolheu não estar nesse ambiente. Aí, quem não escolhe tá dentro, escolhe tá fora. Então, pelo que você está falando, que eu entendo, bem-estar também é estratégia, né? Sim, total. E é treinável. A gente se torna bom naquilo que treina mais. Eu sei o que eu posso treinar para ter relacionamentos saudáveis. O que eu faço para manter um bom relacionamento com aquela pessoa, por exemplo, que eu não gosto? Porque lidar com pessoas que a gente gosta é muito fácil, qualquer um faz. Mas qual que é a diferença? Eu lidar com aquele que eu não admiro muito também. E aí enxergar aquilo que eu posso admirar. E aí vem das histórias. A pessoa tem uma história. Em algum momento, em algum ponto, eu vou arrumar uma conexão. Como que eu treino emoções positivas? Agradecendo, parar no momento, reconhecimento. Tem várias ações que a gente pode fazer para promover esse estado de cultivo de emoções positivas. Me fale 3 coisas boas que aconteceu hoje, ou ontem, ou na vida. 3 marcos importantes que foram de sucesso. Isso traz emoção positiva. Como que eu trato o engajamento? As minhas metas da vida, as minhas metas aqui no mundo corporativo, feedback constante, é isso mesmo, tá no caminho, não tá no caminho. Às vezes a gente espera dar uma cagada para poder dar um feedback, aí não fica um feedback, fica um feedback, né? Mas para cada emoção negativa que a gente sente, a gente tem que se nutrir de emoções positivas. Então isso ajuda a promover o engajamento, o propósito. Por que eu acordo todo dia para fazer o que eu faço? Que é uma escolha. Eu escolho vir trabalhar, eu escolho levantar da cama. Por que a depressão pega tanto? A pessoa perdeu a esperança, ela não vê saída, ela não vê mais saída. Ela existe, a pessoa só não enxerga. Então, promover a antecipação desse momento, ela é fundamental. Resultado, qual que é o resultado do meu dia? Putz, tomei meu café sem pegar no telefone. Puta vitória! Acordei e não peguei no meu telefone durante 5 minutos. Porque tem gente já acorda com o telefone na mão. Durante 5 minutos, pequenas coisinhas que eu vou celebrando, pequenas realizações. Ah, mas eu não tenho tempo de ir para academia. Mas tu tem 1 minuto para fazer 2 flexões em casa. Não é sobre ter o momento, o ambiente ideal. É sobre fazer alguma coisa. E isso vai trazendo esse estado de bem-estar. Legal. Então, lidando com essa explicação que você deu pra gente, que bem-estar também é estratégia, né, com a sua experiência de tantos anos no mercado, pro líder que está assistindo a gente lá, e ele quer assim, eu quero começar agora, que a gente deu um montão de dicas, né? Como você acha que é o pontapé inicial? Por onde que ele deve começar? Entender a necessidade de cada um e a sua necessidade. Porque quando eu tenho
emoção negativa, por exemplo, quando eu tenho um estado emocional de raiva ou de irritação, que é muito ruim e acaba desencadeando diversas outras coisas, eu saber qual que é o gatilho, né? Qual que é a minha necessidade. Princípio da comunicação não violenta. Qualquer manifestação, qualquer externalização de violência, seja ela verbal ou física, seja ela de um assédio, de repente de uma palavra grosseira, qualquer transbordar de violência, ele é uma necessidade pessoal, ele é uma manifestação trágica de uma necessidade pessoal não atendida. Qual que é a minha necessidade não atendida? O que em mim faltou? O que faltou para mim? Isso me ajuda a fazer os pedidos. Por que eu senti raiva quando o outro celebrou a vitória dele? Qual que foi a minha necessidade não atendida? Porque alguma coisa bateu em mim para eu sentir essa emoção negativa. É igual aquelas luzinhas que aparecem no painel do carro. As luzinhas aparecem porque elas me falam alguma coisa. Quando uma luzinha de bateria, por exemplo, acende, o carro está me falando que ele está precisando de bateria. Então, essas luzinhas que acendem na gente, elas são fundamentais, a gente entender cada uma para poder suprir essa necessidade. E as pessoas não têm a obrigação de suprir a minha necessidade. E eu acho que até aprender a olhar esses pequenos sinais que no nosso corpo, nossa mente, nos dá para entender o que está acontecendo. Qual área da minha vida eu preciso olhar agora para conseguir resolver esse problema? O porquê que tá me doendo? Exato. A gente escutou agora há pouco aquela frase, se doeu, pega que é teu. Então Doeu, é um pouco pega disso, que é né? teu. Qual é o sinal que eu tenho que focar nesse momento para conseguir evoluir e levar com clareza? Exato. Eu acho que conhecer a nós mesmos, e aí profundamente, né? Usando as ferramentas que a gente tem, que a gente pode procurar ajuda, auxílio também, mas conhecer a si mesmo também é a melhor forma, eu acho, que de ajudar o outro, né? Que aí você entra nessa de tipo, eu sei o que eu pedi, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Isso ajuda a tornar o ambiente, eu acho que também mais saudável, mais harmônico, né? Para todo mundo, não só para você, né? Que tá ali colocando para fora, mas também entendendo o outro, né? Da necessidade dele, eu acho que isso é... E traçar os seus limites também, né? Exato. E definir os seus limites e colocar pro outro, eu vou até aqui. Passou disso, eu não consigo mais, porque esse é o meu limite, isso é muito importante também. Sim. E no mundo corporativo, vou até aqui, daqui para frente é o seu trabalho, né? Como é que você vai fazer dali? Precisa de ajuda ou não, mas você que tem que seguir, né? Saber impor isso também e pedir isso também é legal. Isso é uma mágica, né? É uma mágica que acontece. A nossa conversa tá muito bacana, mas pra gente caminhar pro Mas encerramento... Chega esse momento que ninguém gosta. Cris, eu gostaria de pedir pra te deixar um recado final para quem tá nos acompanhando e quer se tornar um dia um líder de sucesso. Quais seriam essas dicas? Faça boas escolhas. Quando a gente faz boas escolhas, a gente consegue escolher, inclusive, o que a gente precisa e vai desenvolver. Escolher as pessoas que a gente quer ter por perto. Escolher aceleradores. Eu trabalho muito com mentoria, então os mentores que a gente traz para perto, eles aceleram esse processo de desenvolvimento, porque inclusive eles vão tirar a gente da zona de conforto. Além das boas escolhas, treinar. A gente se torna bom naquilo que treina mais. O que eu preciso treinar? Falar com pessoas que já chegaram lá. Tem gente que já chegou lá. Então, o que ela fez? Qual que foi a história dela? E o que eu preciso trazer para mim? E não existe moleza, né? Rapadura é doce, mas não é mole. Cara, o resultado, ele é diretamente proporcional ao esforço que a gente coloca. Então, se tiver que deixar uma frase, a frase é essa. O resultado, ele é diretamente proporcional ao esforço que a gente coloca. Então, se o resultado, ele ainda não tá do jeito que eu gostaria, talvez eu precise me esforçar um pouco mais. Uma baita aula, né? Uma baita aula. Um lindo jeito de finalizar nosso primeiro encontro. Nosso primeiro encontro. Finalizamos então, galera, aí o nosso primeiro SalveCast. Se você quiser encontrar a Cris Faria, todos os links para encontrar ela nas redes, vai estar tudo na descrição do episódio. E se você não é inscrito ainda, se estiver assistindo pelo YouTube e não está inscrito no canal da Salve, se inscreve, ativa o sininho, todo aquele processo para que você seja notificado dos próximos SalveCasts. Esse é o primeiro,
A Cris vai ser o nosso pet coelho, vai dar muita sorte, teremos muitos outros encontros. Então ativa aí, se quer achar a Sálvia nas redes sociais, é @Sálvia Saúde Corporativa. E é isso, né, Jo? É isso, estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio também. E eu acho que deixar um grande muito obrigada pra Cris, nossa parceiraça incrível. Eu que agradeço, gente. Para mim é sempre bom estar num ambiente que a gente consegue trocar ideias e que cada um traz o seu conhecimento, a gente consegue fazer esse compartilhamento, que é isso que deixa rico. Muito obrigado, Cris. Conversa. Até a Obrigada. próxima. Obrigada, Cris. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.